Questão número 1. De acordo com a imagem, a parada no meio de um cruzamento é proibida. Analise direitinho a imagem para responder a alternativa correta da questão. Alternativa A. Apenas se existir pintura amarela combinada com as placas educativas. Alternativa B. Para os veículos que vão cruzar a via. Alternativa C. Apenas para os pedestres. E alternativa D. Em qualquer situação. Qual a resposta correta da primeira questão? De acordo com a imagem, a parada no meio de um cruzamento é proibida. Qual sua resposta para a primeira questão? De acordo com a imagem, de acordo com as alternativas. Resposta correta da primeira questão, alternativa D. A parada no meio de um cruzamento é proibida em qualquer situação. Portanto, ao nos aproximarmos de um cruzamento, devemos parar antes desta faixa, chamada faixa de retenção, ou mais popularmente chamada linha do pare. Pela outra via também, vamos nos aproximar do cruzamento, parar antes da faixa de retenção. E nós só vamos sair atravessando o cruzamento quando esse cruzamento estiver livre, sob sinal favorável, se for um cruzamento semaforizado, houver semáforo, quando acender a luz verde do semáforo, nós podemos iniciar a travessia desse cruzamento desde que ele esteja livre, após os pedestres concluírem a travessia. Enfim, só podemos iniciar a nossa saída para atravessar o cruzamento quando esse cruzamento estiver livre, para que não corra o risco de nós precisarmos parar sobre faixa de pedestres ou na área de interseção do cruzamento. E essa área de interseção, chamada marcação de área de conflito, essa área ela pode ter a pintura ou não. Então, quando a alternativa A traz a palavra apenas se existir pintura amarela combinada com as placas educativas. Não há a necessidade de haver pintura, não há necessidade de haver placas também educativas para que nós, condutores, saibamos disso. Nós não podemos bloquear, obstaculizar o cruzamento de vias. Portanto, de acordo com a situação, nós vamos parar antes da linha de retenção, dando preferência de passagem aos pedestres, aos veículos que estão cruzando pela via preferencial. E quando esse cruzamento estiver livre, nós vamos sair atravessando o cruzamento totalmente para não ficarmos parados sobre faixa de pedestres ou na área do cruzamento. Também não é apenas para os pedestres e não é para veículos que vão cruzar a via somente. A alternativa B está incompleta, ou seja, a parada no meio de um cruzamento ela é proibida para todos, em todas as situações, em qualquer situação, como a alternativa D responde corretamente para a gente a questão número 1. Questão 2. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias rurais classificam-se em alternativa A, vias expressas e arteriais, alternativa B, rodovias e estradas, alternativa C, locais e urbanas, alternativa D, trânsito rápido e coletoras. Qual a resposta correta para a questão número 2? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias rurais classificam-se em. Resposta correta da questão número 2, alternativa B.
As vias rurais são classificadas em rodovias e estradas. Não temos via com esse nome, via expressa, fica errada sempre nas respostas. Arteriais, locais, trânsito rápido e coletoras são vias urbanas. Quando perguntar na prova quais são as vias urbanas, responda: arteriais, locais, trânsito rápido e coletoras são nomes de vias urbanas. Então a palavra urbana aqui também fica errada nesse tipo de questão sempre. Questão 3. Existem condutas consideradas importantes no atendimento a um acidentado com fratura exposta na perna. Vamos analisar os 4 itens, ler sempre o comando da pergunta, leia sempre direitinho o comando. É correto o que consta em. Para respondermos a alternativa correta da questão, quais itens estão corretos aqui na questão número 3? Vamos analisar cada um deles. Em caso de fratura exposta na perna, item 1 diz para massagear a perna fraturada. Esse item está correto? Será, na sua opinião, massagear uma perna fraturada? Item número 2. Fazer torniquete na perna. Esse item está correto, na sua opinião? Item 3. Acalmar a vítima. Está certo ou errado? E item 4. Não movimentar a vítima. É correto o que consta em. Alternativa A. Todas as alternativas estão corretas. Alternativa B, itens 2, 3 e 4 apenas. Alternativa C, item 3 e 4 apenas. E alternativa D, itens 1, 2 e 4 apenas. Qual você marcaria na prova teórica do Detran? Existem condutas consideradas importantes no atendimento a um acidentado com fratura exposta na perna. Massagear a perna fraturada, fazer torniquete na perna, acalmar a vítima e não movimentar a vítima. Qual você marcaria na sua prova teórica? Resposta correta da questão, alternativa C. Estão corretos apenas o item 3 e 4. Item 3, acalmar a vítima. E item 4, não movimentar a vítima. Esses 2 itens estão corretos apenas. O item 1 errado, nós não podemos fazer isso, massagear a perna fraturada, claro que não. Item 2, fazer torniquete na perna. O torniquete é um procedimento para conter hemorragias, mas o torniquete é um procedimento que deve ser adotado em último caso. Nas respostas do Detran, a palavra torniquete já deixa as respostas erradas, mesmo questões de hemorragias. Portanto, nas provas teóricas do Detran, a palavra torniquete já deixa a frase errada, você pode eliminar a frase. Questão 4. Sobre o elemento básico da direção defensiva, a previsão, marcar a alternativa incorreta. Ou seja, marcar a resposta errada. Qual é a resposta que está errada? Aqui na questão número 4. Sobre o elemento básico da direção defensiva, a previsão, marcar a alternativa que está incorreta. Alternativa A. São situações comuns que precisam ser previstas. Furar um pneu, encontrar buracos, um acidente, etc. Alternativa B.
O condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Alternativa C. O condutor precisa estar atento a tudo o que acontece no trânsito. E alternativa D. Quando crianças estiverem brincando de bola na rua, o condutor precisa prever que alguma criança poderá correr e atravessar na frente do veículo. Qual é a resposta incorreta para essa questão? Foque no comando, na pergunta, para você não errar esse tipo de questão na prova. É muito comum os alunos errarem por conta da leitura e interpretação da questão. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta dessa questão é a alternativa B. Essa é a frase que está errada, bem aqui nessa parte. Na verdade, a palavra não deixou a frase errada. O condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Errada essa frase, essa é a frase incorreta. Quando a gente retira a palavra não aqui da frase, ela se torna uma frase correta daí. O condutor precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Então, é uma questão que é apenas leitura e interpretação. Muita atenção a isso. E as outras alternativas estão todas corretas. Perceba, alternativa A, ela está correta de acordo com o elemento básico da direção defensiva, a previsão. O que é ter previsão ao dirigir? É antecipar as situações, prever mesmo tudo aquilo que possa estar acontecendo durante a sua direção com o veículo. Alternativa A, são situações comuns que precisam ser previstas. Furar um pneu, encontrar buracos, um acidente, etc. É uma frase correta. Bem como, alternativa C, o condutor precisa estar atento a tudo o que acontece no trânsito. E alternativa D, quando crianças estiverem brincando de bola na rua, o condutor precisa prever que alguma criança poderá correr e atravessar na frente do veículo. São frases corretas. No entanto, a questão 4 pedia para marcar a frase incorreta, a errada. A frase errada é a alternativa B. Próxima questão, questão 5. Um motor, quando funciona, produz uma grande quantidade de calor. O controle da temperatura é realizado pelo sistema D. Qual é o sistema do veículo que realiza o controle de temperatura de funcionamento do motor do veículo? Alternativa A, sistema de resfriamento ou arrefecimento. Alternativa B, radiador. Alternativa C, ventoinha. Alternativa D, bomba de água. Qual a resposta correta para a questão 5? Um motor, quando funciona, produz uma grande quantidade de calor. O controle da temperatura é realizado pelo sistema D. Resposta correta da questão 5, alternativa A. Sistema de resfriamento ou arrefecimento. Esse é o sistema que controla a temperatura de funcionamento do motor do veículo. O radiador, a ventoinha e a bomba de água são apenas componentes desse sistema. Portanto, não se confunda ao responder esse tipo de questão na prova. Radiador, ventoinha, bomba de água
são componentes do sistema de arrefecimento. Questão número 6. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Alternativa A, no nível de atenção do condutor. Alternativa B, na tensão nervosa. Alternativa C, não atrapalham o condutor na direção do veículo. Alternativa D, não são consideradas condições adversas de condutor. Qual a resposta para a questão número 6? A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Resposta correta para a questão 6, alternativa A. No nível de atenção do condutor. Questão 7. As vias públicas urbanas abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em. A questão número 7 cobra sobre as vias urbanas. Quais são as vias urbanas? Alternativa A, rodovia, coletora, local e estrada. Alternativa B, local, estrada, arterial e rodovia. Alternativa C, trânsito rápido, rodovia, coletora e local. Alternativa D, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Qual a resposta correta para a questão número 7? As vias públicas urbanas abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em. Resposta correta da questão 7, alternativa D. As vias urbanas são trânsito rápido, arterial, coletora e local. A rodovia e a estrada são vias rurais, portanto, nós vamos eliminando as respostas que contêm rodovia e estrada, pois são vias rurais. Separe sempre ao estudar as vias urbanas, gabarito da questão, alternativa D, das vias rurais, as rodovias e estradas. Questão 8. As placas abaixo representam, respectivamente, na ordem em que elas foram apresentadas. Temos a primeira placa, segunda placa. O que significam? Quais mensagens passam para os condutores as placas da questão? Alternativa A, ponte estreita e estreitamento de pista ao centro. Alternativa B, estreitamento de pista ao centro e ponte estreita. Alternativa C, alargamento de pista ao centro e ponte estreita. Alternativa D, alargamento de pista à esquerda e estreitamento de pista ao centro. Qual a resposta correta para a questão número 8? Analise as placas para responder corretamente a alternativa correta da questão. Resposta correta da questão 8, alternativa B. Primeira placa, estreitamento de pista ao centro. Perceba que é uma via um pouco mais larga e ao centro ela fica estreita. Estreitamento de pista ao centro, ou também chamado em ambos os lados. E na segunda placa, nós temos uma ponte estreita, ou seja, uma ponte mais estreita do que a pista de rolamento. Então, esses são os significados das placas representadas na questão. Alternativa B. Portanto, questão 9, leia atentamente o texto, observe atentamente a ilustração
para responder corretamente a questão 9. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre as 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente. Detalhe da questão: o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. No período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento conforme o indicado, tem preferência de passagem. Perceba que no cruzamento há semáforo. No entanto, o semáforo está funcionando em amarelo intermitente, ou seja, amarelo piscante. Amarelo intermitente, amarelo piscante. Para todas as aproximações. Nesse caso, se os dois veículos da imagem estão cruzando um pelo outro, quem tem preferência de passagem? Alternativa A, o ônibus, porque trafega pela avenida. Alternativa B, o ônibus, porque se aproxima pela esquerda do automóvel. Alternativa C, o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Alternativa D, o veículo que chegou primeiro ao cruzamento. Qual sua resposta para a questão 9? A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre as 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. No período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento conforme o indicado, tem preferência de passagem. Quem terá preferência de passagem nesse cruzamento, de acordo com a imagem, de acordo com o texto e de acordo com as regras de circulação e de conduta? Resposta correta da questão 9, alternativa C. Nesse caso, o automóvel terá preferência de passagem. Por quê? Porque se aproxima pela direita do ônibus. Perceba que à direita do ônibus nós temos o automóvel. À direita do automóvel nós não temos ninguém. Então a preferência de passagem nesse cruzamento é do automóvel, porque está à direita do ônibus. Essa é uma das regras de preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados. Você sabe direitinho as regras para cruzamentos não sinalizados? Quem tem preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados? A preferência de passagem, nesse caso, vai respeitar 3 regras. Primeira regra: se fosse a imagem de um cruzamento com rodovia, a preferência de passagem seria do veículo que trafega pela rodovia. Quando cruzamos com uma rodovia e nesse cruzamento não há sinalização, a preferência de passagem é do veículo que trafega pela rodovia. Quando nos aproximamos de um cruzamento com rotatória e esse cruzamento não é sinalizado, a preferência de passagem é dos veículos que estão na área de rotatória, já circulando pela área de rotatória. Essa é mais uma regra para cruzamentos não sinalizados. E nos demais casos, é o caso aqui da questão, perceba, é um cruzamento que não é com rodovia e não é com rotatória. O que a regra manda nesse caso? A regra manda dar preferência de passagem ao veículo que se aproxima pela direita. Terceira regrinha, então, que você não pode deixar de saber para a sua prova teórica e para dirigir depois, claro, no trânsito também. Você tem que conhecer
essas regras de circulação e de conduta para cruzamentos não sinalizados. Quando o cruzamento ele é sinalizado, nós respeitamos a sinalização. Quando o cruzamento não é sinalizado, nós respeitamos essas 3 regrinhas. O cruzamento é com rodovia, então a preferência de passagem é do veículo que por ela transita. O cruzamento é com rotatória, então a preferência de passagem é do veículo que já está na área de rotatória, já está circulando por ela. E nos demais casos, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima pela direita do condutor, do seu lado direito. Você vai olhar para o seu lado direito no trânsito, como aqui na imagem. O ônibus observa à direita dele. Tem um veículo à sua direita. Então, a preferência de passar primeiro é do veículo, pois está à direita do ônibus. À direita do veículo não tem ninguém. Então, a preferência de passagem é do veículo, pois está à direita do ônibus. Gabarito da questão. A resposta A está sempre errada. Não existe regra de veículo que trafega por avenida. Resposta sempre errada, não existe essa regra. Também não é do veículo que se aproxima pela esquerda. Resposta sempre errada. E não é do veículo que chegou primeiro ao cruzamento. Resposta errada também nas provas teóricas. Portanto, lembre-se sempre dessa regra para cruzamentos não sinalizados. Cai muito nas provas teóricas, são sempre cobradas em questões essas regrinhas. Questão número 10. As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas para pedestres, os sinais e as palavras inscritas no solo são marcas que caracterizam a sinalização. Alternativa A, vertical. Alternativa B, auxiliar de segurança. Alternativa C, por gestos. Alternativa D, horizontal. Qual a resposta correta para a questão número 10? As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas para pedestres, os sinais e as palavras inscritas no solo são marcas que caracterizam a sinalização. Resposta correta da questão 10, alternativa D. A sinalização que é inscrita no solo, no pavimento, é a sinalização horizontal. Como a gente observa aqui na imagem, as linhas divisórias de pista, que podem ser contínuas ou tracejadas seccionadas, as faixas para pedestres, o sinal de pare, a linha de retenção, chamada assim, essa linha que indica o local limite em que você deve parar o veículo, sempre antes dessa linha, linha de retenção. E as inscrições no pavimento. São todas marcas horizontais, ou seja, sinalização horizontal. Tudo aquilo que é pintado ou desenhado no chão, no pavimento da via. E a sinalização vertical são as placas. Perceba que a placa está na via numa posição vertical. Por isso, sinalização vertical, placas. A horizontal é a sinalização no pavimento, na pista, no solo.